Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos ao Sinapse ICL, o seu ponto de encontro diário de entrevistas aqui no ICL. Boa noite, César Calejão. Boa noite, Rô, boa noite para a nossa comunidade linda. É isso aí, segundona, vamos lá. Vamos lá, né? Porque Sinapse é isso, né? A gente recebe convidados, a gente concorda, a gente discorda, a gente aprende. É sempre uma aula, é sempre gostoso, né? A gente poder trocar com os nossos convidados e hoje o tema é bem legal e interessante. A gente vai falar sobre mobilidade urbana. Vamos já chamar a nossa convidada? Seja muito bem-vinda, Rafaela Albergaria, que é articuladora política, idealizadora e fundadora do Observatório dos Trens. Seja muito bem-vinda ao nosso Sinapse, querida. Obrigada, Roberto. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de bater esse papo aqui com vocês hoje sobre um tema que atravessa a vida de todo mundo, de todas as classes e setores sociais, que é o transporte, mobilidade, e, na verdade, é determinante para mediar a possibilidade de acesso à cidade, liberdade, de acesso a serviços e direitos fundamentais. Eu estou muito feliz de estar essa noite aqui com vocês, conversando sobre esse assunto que é tão importante, tão determinante. Rafa, já vou começar com uma pergunta quente e bem importante, que é sobre a tarifa zero, ou seja, o passe livre no transporte público. Esse é um projeto viável? É um projeto viável desde a pandemia, né? A gente viu uma crescente de cidades de pequeno, médio porte implementando tarifa zero nessas cidades. E, na verdade, é isso. A gente, desde 2015, conseguiu caminhar, e muito a partir das grandes mobilizações que aconteceram em 2013, pelo direito à cidade. Vocês vão lembrar que em junho de 2013, o que a gente mais ouvia as pessoas que estavam na rua ali lutando contra o aumento da passagem, lutando por melhores qualidade e segurança no transporte, o que a gente mais ouvia as pessoas dizerem não é pelos 20 centavos, era sobre transporte seguro, era sobre transporte eficiente, transporte rápido, era sobre transporte digno, né? E hoje, 10 anos, né, depois das jornadas de junho, que construíram e não só falaram sobre a centralidade que o transporte tem na vida da população, especialmente da população mais pobre, os setores e as camadas mais vulneráveis, mas falava também sobre a possibilidade de usufruir de oportunidades nas cidades, trouxe também debates que a gente está vivendo até hoje, sobre renovação política. Não sei se vocês se lembram a grande discussão que foi colocado naquele momento sobre a presença ou não de partidos dentro daqueles espaços, né? Aquelas organizações contra o aumento da passagem, elas se iniciaram a partir de coletivos do movimento estudantil, com uma presença muito grande de partidos políticos que têm se construído, que se constrói no campo mais progressista da esquerda. E quando essas mobilizações elas começam a ganhar corpo, elas começam a aumentar, são mobilizações que questionam um modelo de se fazer política que é visto como o modelo da velha política, né? Então se questiona e se fala sobre um descrédito que a população tem em relação às questões, né, de novas formas. A partir das mobilizações de 2013, a gente vê florescer novas formas de organização das lutas sociais nas cidades, então uma ampliação de coletivos de territórios de periferia e favela, né? Esse contexto era um contexto que vem que é antecedido pela questão dos rolezinhos, não sei se vocês se recordam. Então, na verdade, e hoje a gente vive um pós-pandemia, e a pandemia trouxe de uma forma muito marcante o quanto a mobilidade ela é determinante para a possibilidade de existência nas cidades, não só nas cidades, mas em todos os espaços, né? Porque não sei se a pandemia, a principal medida de mitigação da pandemia, de proteção da vida, era o distanciamento, né? E a gente viu que se de um lado uma parcela que tinha ali empregos mais formais,
puderam se ir para casa e se proteger, a gente viu uma parcela grande da população que tinha cor, que era preta, que tinha território, que era de periferia e favela, que estava nos trabalhos mais precarizados, no subemprego, no precariado, na informalidade, no desemprego. A gente viu essas pessoas saindo de casa para fazer com que a sociedade, com que essas cidades, com que esses espaços continuassem existindo, né? Continuassem vivendo, assim, né? Então, a gente viu a ampliação dos aplicativos, tanto de entrega quanto dos aplicativos de transporte individual, acompanhado por políticas de austeridade, né, da reforma trabalhista, que retira direitos trabalhistas que estão historicamente, que foram historicamente conquistados, né, e a partir de muita luta, que retira direitos previdenciários, e hoje a gente tem, inclusive, né, questões que são questões próprias dessas novas formas do trabalho, de um trabalho completamente desprotegido, a necessidade de se avançar na regulamentação desses trabalhos que estão diretamente vinculados com a mobilidade. Então, isso fala sobre a centralidade que a mobilidade tem na nossa vida. Eu tenho discutido, desde 2017, a política de mobilidade, de transporte, muito relacionado ao direito à cidade, e comecei a entender que, na verdade, falar sobre transporte não é falar sobre só o nosso deslocamento, casa e trabalho, é falar sobre a possibilidade de ir se manter na universidade, é falar sobre a possibilidade de uma pessoa que está desempregada depois da pandemia conseguir sair de uma situação de vulnerabilidade e procurar emprego, é falar sobre acesso à saúde, sobre acesso à educação. Cada vez mais a gente vê as estruturas montadas nas cidades, nos espaços rurais, de mobilidade ou de imobilidade, que é uma coisa que a gente discute, que na verdade todas as políticas e essa dimensão do direito, ele é atravessado por duas esferas muito distintas, uma esfera de garantia e uma esfera de interdição. Pensar que essas políticas, elas impactam diretamente na possibilidade das pessoas poderem existir, porque para eu poder ser atendida no hospital, eu preciso me deslocar, e faz toda a diferença para a minha vida, se eu tiver um mal súbito, se o hospital fica a 10, 15 minutos da minha casa, ou a 2 horas, 3 horas da minha casa. Sim. Faz toda a diferença para eu conseguir um trabalho, se eu vou pagar um ônibus, se eu preciso só de um ônibus para me deslocar, ou se eu vou precisar de 2 passagens que custam R$ 8,55 por deslocamento. Isso faz toda a diferença se o empregador vai ou não me contratar, faz toda a diferença se eu, enquanto uma mulher, uma mãe solo, se eu vou precisar, se o meu filho ir para a escola, se ele tem garantia de gratuidade, ou se eu vou ter que pagar a minha passagem e a passagem dele, impacta não tendo emprego toda normal. a vida, Então, né? Enfim, impacta em tudo, exatamente, né, Rafa? É impressionante como mobilidade, de fato, ela tem uma capilaridade em vários departamentos, né? Em várias áreas da nossa vida. Bem lembrado, fazendo uma comparação com a pandemia, de fato, ficou muito claro e evidente, né? Claro, não é por acaso que um dos principais direitos consagrados na nossa Carta Magna é o direito de ir e vir. Então isso vai muito ao encontro disso que você está colocando aí, Rô. Agora, Rafaela, a gente viu há algumas semanas, algum tempo atrás aqui em São Paulo, uma greve dos metroviários por conta de um processo de privatização que o Tarcísio de Freitas, o governador do estado de São Paulo, está querendo conduzir, não só no metrô, mas considerando a água também do estado. Você fala do Rio de Janeiro, certo? Isso, falo do Rio de Janeiro. Conta um pouquinho pra gente de como é que é a experiência aí, se você acha que esse processo de privatização trouxe algum benefício, como é que você sente essa questão aí no Rio de Janeiro? Sim. Aqui no Rio de Janeiro, esse contrato de concessão é um contrato de 98, né, com previsão de mais de 50 anos. Eu fundei em 2021 o Observatório dos Trens e a gente acompanha o sistema ferroviário por algumas questões. Primeiro, porque o que me faz me preocupar, me mobilizar para entender as estruturas de transporte na cidade tem relação com algo que me afeta. Em 2017, eu perdi a Joana, a minha prima, indo para a faculdade. Ela era moradora da Baixada Fluminense, de um município que se chama São João de Meriti, de Coelho da Rocha,
E ela foi entrar no trem para ir para a faculdade. Aqui o transporte não tem integração nem tarifária, nem modal. Então ela pegava o trem em Coelho da Rocha, ia até o Mercadão de Madureira, tinha que atravessar Madureira a pé, pegar um outro trem, pagar outra passagem, ir até Campo Grande, em Campo Grande pagar um ônibus para chegar na faculdade. Ela gastava no mínimo 6 horas por dia de deslocamento para ir e voltar da faculdade. E quando ela foi entrar no trem, a porta fechou, prendeu o corpo dela, arrastou ela por mais de 20 metros, arremessou ela num vão que tinha mais de 50 centímetros, que estava entre o trem e a plataforma, e para debaixo do trem. O trem passou por cima dela e eles deixaram o corpo dela estirado na linha do trem por mais de 8 horas. E a concessionária, para não ser responsabilizada pela morte da Joana, disse que era suicídio. Então, eu comecei a fazer pesquisa sobre transporte por uma demanda de uma possibilidade, uma necessidade de continuar existindo, de lutar por memória, de poder lembrar da Joana, da forma e com tudo que ela significou, porque é muito violento a forma, as mortes simbólicas que produzem a partir das mortes de pessoas negras, de territórios de periferia. E aí, uma das primeiras coisas que eu busquei, né, eu sou assistente social de formação, sou mestre em serviço social também, e a gente aprende na formação que qualquer problema social, ele só se torna alvo de política pública a partir do momento que ele é mapeado. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz nessa estratégia de busca de verdade foi tentar buscar dados sobre violência nos trens, porque quem pega o trem aqui no Rio de Janeiro todo dia sabe que esse é um espaço que é atravessado por diversas formas de violência. Todo dia você vê alguém preso na porta, todo dia você vê alguém caindo no vão que tem a plataforma. São 104 estações, só 8 tem alguma estrutura de acessibilidade. Todo dia você vê alguém que tem alguma dificuldade de locomoção, que fica esperando de 1 a 2 horas alguém se disponibilizar a carregar no colo para descer, para as pessoas pegarem o trem. Então essas violências são violências cotidianas. Tinha ali o fato social, que é inquestionável. Então, comecei a levantar o que tinha de regulamentação, de resolução, descobri como era possível conseguir os dados. 1 mês depois da morte da Joana, eu tinha conseguido sistematizar tudo que tinha de regulamentação sobre registro, né, de ocorrência violenta nos trens. A gente começa a fazer uma incidência muito a partir do mandato da Marielle Franco. A Marielle era vereadora da cidade do Rio de Janeiro, mas ela sempre se colocou numa posição de se somar a lutas coletivas que têm relação com processos que tinham relação com o processo de violência institucional. E a Marielle deu todo o apoio, ajudou a gente a alcançar, chegar na Assembleia Legislativa. A gente faz mais 18 pedidos pela Lei de Acesso à Informação para o Instituto de Segurança Pública, porque havia uma resolução na época da Agência Nacional de Transporte que tipificava, né, e que definia um protocolo de notificação de ocorrência violenta no sistema ferroviário, e falava ali sobre a obrigatoriedade de registro de boletim de ocorrência diante dessas violências. Então a gente faz mais 18 pedidos pela Lei de Acesso à Informação antes de conseguir esses dados, né? Quando a gente conversou com a Assembleia Legislativa, quando a gente conversava com a Agência Reguladora de Transporte, quando a gente conversava com o governo do estado, que é responsável pela concessão, e com a concessionária, o que se dizia é que eles não publicavam os dados de morte por atropelamento, porque a maioria era suicídio. Quando os dados vêm, a gente descobre uma diversidade de formas de se morrer e ser mutilado nos trens. Então, tinha morte por auto de resistência dentro do trem, tinha morte por descarrilhamento, por colisão, por queda da composição, violência doméstica, morte por arma de fogo. A gente fez uma escolha, né, de tratar os homicídios culposos por atropelamento ferroviário, porque era, né, uma pesquisa militante. Eu fazia o meu trabalho e tentava ali ter tempo para conseguir desenvolver essa pesquisa junto com outros parceiros que foram se aproximando dessa luta, entendendo a relevância a partir do que a gente se mobilizava. A gente fez vários atos também na porta das estações, falando sobre essa realidade, com o microfone aberto, onde vários outros usuários começaram a contar também das experiências violentas que eles tinham ali no trem. E quando a gente consegue os dados, a gente descobre que, diferente do que essas instituições que têm a responsabilidade pela
pelo serviço, pelo monitoramento, fiscalização do serviço, dizia que eles não publicavam que era suicídio, tinha uma sistemática de mortes por atropelamento. Só em 2018 foram quase 2 mortes por semana. E, diferente do que eles diziam, o número de suicídios era muito pequeno. Né? De 2006 a 2018, tinham 32 registros de suicídio. De 2008, que é o corte temporal que a gente faz para poder tratar os dados, que são dados brutos que vêm, a 2018, são mais de 386 homicídios culposos por atropelamento ferroviário, com uma realidade de notificação muito grande, porque a morte da Joana, que foi a morte que a gente conseguiu dar visibilidade, pautar em todos os canais, né, de televisão aqui no Rio de Janeiro, não estava registrado ali. O mês que ela foi morta, na delegacia de registro não tinha nenhum registro de morte. Então, a gente começa a fazer esse monitoramento, e é isso, eu começo a entender que, na verdade, o transporte, primeiro que o transporte ferroviário, ele é o principal meio de transporte da região metropolitana do Rio de Janeiro. Ele é o único modal a atravessar 12 municípios da região metropolitana. 11 desses municípios ficam na Baixada Fluminense, nos territórios de periferia. Como é que a gente pensa isso para os outros municípios? Na verdade, para os outros estados, né? Na verdade, onde se aplica a infraestrutura ferroviária, geralmente são em territórios mais pobres, porque a arquitetura ferroviária, ela divide os bairros, os municípios no meio. Ela cria demandas de deslocamento, de acessibilidade dentro daqueles territórios, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a forma como está estruturada a malha ferroviária tem uma distância de passarela de pelo menos 2 quilômetros. Tem uma estação aqui, que é a estação de Vila Rosali, que a saída da estação é no meio do cemitério. Meu Deus. Tem vídeos também, tem um documentário que eu participei em 2018, se eu não me engano, que chama Sobre Dormentes, que retrata essa estação de Vila Rosali. Quando você está em cima da passarela, você está no meio dos túmulos. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram um corredor, demora 3 minutos no mínimo para atravessar esse corredor, que é um corredor que é só para você não passar, de fato, no meio dos túmulos. Mas todas as mulheres que a gente ouvia, porque antes de começar, como parte dessa pesquisa militante, uma das primeiras coisas que eu fiz foi tentar ouvir as pessoas que pegavam o trem para entender o que eu precisava levar em consideração nessa pesquisa sobre ocorrência violenta. E todas as mulheres que desciam na estação de Vila Rosali, elas me diziam que elas não desciam ali depois que escurecia. Elas desciam uma estação depois, andava 2 quilômetros a pé, no entorno da estação, que também é pouco iluminada. Tem alguns estudos que demonstram quanto que essa questão do entorno da linha férrea é um elemento de potencialidade de violência. Muitas mulheres são estupradas ali no entorno pela falta de iluminação, pela falta de equipamentos públicos que tem, e de equipamentos, serviços que tem no entorno da estação, mas elas preferiam andar 2 quilômetros a atravessar um corredor de 3 minutos que parece infindável, porque várias mulheres foram estupradas nesse corredor. Tem inclusive uma casinha nesse corredor, um quartinho assim, muitas mulheres eram puxadas ali quando estavam indo para o trabalho de manhã para ali dentro e eram estupradas. Então, e é isso, quando a gente começa a pensar sobre a possibilidade de uma construção de uma estação de metrô, porque o metrô no Rio de Janeiro, mas também em São Paulo, são geralmente aplicados em territórios mais abastados, territórios mais centrais, porque não tem a perspectiva de se criar uma questão de mobilidade como se cria com a estrutura ferroviária. E quando a gente olha para o metrô, era impossível você pensar a replicação de uma estação onde a saída é dentro do cemitério em Botafogo, que é um território da Zona Sul carioca. É impossível você pensar uma replicação dessa, por exemplo, em Pinheiros ou em qualquer território mais abastado de São Paulo. Né? Então, a gente começa a entender que tem uma dimensão, né, de como essas infraestruturas de transporte estão organizadas, que elas têm vinculação com valoração de vida daquelas pessoas que vivem naquele território, né? Então, eu começo a fazer, né, pesquisas tentando medir o impacto, né, da estrutura de transporte na vida das pessoas. É importante essa dimensão que você fala, né, o direito de ir e vir. A liberdade, ele é uma premissa
de direito da democracia em si, né? Sim. Liberdade é uma premissa de democracia. E quando a gente fala de transporte, a gente está falando diretamente de um serviço que fala sobre a possibilidade das pessoas poderem ter liberdade. Hoje, no Rio de Janeiro, a passagem do trem é a passagem mais cara do país. E é mais cara do que o do metrô, que tem uma qualidade muito maior. É R$ 7,40 uma passagem do trem. No início do ano, a gente fez um estudo perto da aplicação do reajuste da tarifa, porque o reajuste da tarifa de transporte do Rio de Janeiro, ele está vinculado ao IGPM, que é um índice que está vinculado ao dólar, então aumenta muito, porque objetivamente a manutenção não acontece em dólar, né? Tipo, inclusive o Estado ele é responsável pela compra de maquinário constante e pela compra de composições, dos vagões. A empresa concessionária ela só é responsável pela manutenção da operação do serviço. Tem uma série de descumprimentos que essa empresa, uma série de ilegalidades que a empresa concessionária pratica e que tanto o Ministério Público, tanto a Secretaria de Transporte, o Governo do Estado, fecham os olhos diante dessa realidade. Esses dados que a gente levantou, né, que deu conta que é isso, 2 pessoas mortas por semana só no trem urbano, nos trens urbanos do Rio de Janeiro, é alarmante, né? Esse dado que a gente levantou subsidiou uma CPI dos transportes na Assembleia Legislativa, que fez medição e que responsabilizou a Supervia pela morte da Joana. Mas até hoje a empresa não foi responsabilizada, foi responsabilizada administrativamente por uma multa que nunca pagou, mas a empresa continua com concessão, as pessoas continuam morrendo de forma sistemática, continuam sendo responsabilizadas pela sua morte. Todo ano a gente faz uma ação de memória no dia 24 de abril, que foi quando a Joana foi morta. E a gente ouve todos os anos, mesmo com 2 relatórios, a gente conseguiu impactar na incidência e na construção de 2 CPIs. A gente, ano passado, teve uma CPI dos trens, que, na verdade, levantou uma série de outros crimes e ilegalidades que a empresa concessionária faz. Pra vocês terem uma ideia, a empresa ela tem a Supervia, que é hoje, né, a principal acionista é a Mitsui, ela tem uma prática de mitigar custo, perda. Então, o que acontece? Quando uma pessoa é morta, atropelada pelo trem, e isso acontece de forma muito sistemática, na rua que minha tia mora, em Coelho da Rocha, tem pelo menos 3 pessoas que foram, 2 pessoas que foram mortas e uma que vive em estado vegetativo porque foi atropelada pelo trem. E aí, o que se faz? Tem escritórios de advocacia que abordam as famílias a partir de informações que são repassadas de forma irregular pelo ML, ilegal, repassadas pelo ML, informações das famílias. Esses escritórios, eles têm relação com a empresa concessionária, têm relação com grupos paramilitares nos territórios que são controlados pelas milícias aqui. Esses escritórios, eles abordam as famílias, dizem para eles conseguirem sepultar os seus entes de forma gratuita, eles têm que pagar, eles têm que entrar com uma ação civil, que eles vão pagar e depois quando eles receberem a indenização, eles restituem. E aí, assim, o máximo que a justiça define como restituição para famílias cujos os entes que foram mortos são criminalizados e são descritos como ou ambulantes ou como usuários de drogas, porque foram mortos na linha do trem, o máximo que se estipula de indenização é 1.500. Então, essas famílias, elas primeiro são assediadas por essas empresas que têm relação com a empresa concessionária. Isso aconteceu com a minha família. Na semana que a Joana morreu, apareceu lá um advogado dizendo para mim que ele tinha mais de 1.500 casos de morte por atropelamento ferroviário, que a expertise deles era fazer negócio com a Supervia. A gente, né, se recusou a fazer qualquer acordo, a gente queria justiça, e mesmo assim foram várias vezes um advogado com uma assistente social atrás da minha tia querendo obrigar ela a ir fazer um acordo com a empresa concessionária para mitigar a perda. A justiça olha para essas pessoas como se fosse possíveis, né, e como se fosse justo serem mortas, estipula um valor para a vida dessas pessoas e tem uma relação escusa com uma série de, inclusive, grupos criminosos na cidade do Rio de Janeiro. Essa realidade, ela foi, inclusive, registrada no relatório da CPI dos transportes de 2018,
que fez, na verdade, que analisou o caso da Johnny, que responsabilizou a empresa, tem o depoimento de um delegado de polícia que diz, olha, a empresa concessionária, ela impede os registros, ela interfere diretamente no trabalho policial para não ser responsabilizada. Então, ela combina com os agentes de segurança. Qual que é o depoimento? Quando você compara um boletim com o outro, é o mesmo depoimento sempre. Ela impede que as pessoas consigam fazer o registro, desloca corpo. Em 2015, teve um episódio brutal, numa estação, inclusive, na cidade do Rio de Janeiro, né, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Uma pessoa foi atropelada e o operacional da empresa autorizou que o outro trem passasse por cima do corpo sem saber se o cara estava vivo. Então, assim, essas coisas acontecem de forma sistemática. E quando a gente olha para a linha 7 e 8 da CPTM, que são linhas que são privatizadas, num período de tempo muito curto, tem 1 ano que essas linhas elas foram privatizadas, os problemas são equivalentes aos problemas que a gente vive aqui. Na verdade, é impossível, se a gente diz que o transporte ele é algo tão central, que define um direito tão essencial para a democracia, ele não pode ser aplicado como mercadoria. E a lógica como se estrutura o sistema de transporte hoje brasileiro tem relação direta com essa perspectiva de interdição de determinados corpos e garantia de circulação para outros. A gente fez uma pesquisa historiográfica aqui no Rio de Janeiro sobre os trens. O que a gente descobriu é que é isso. O Rio de Janeiro, antes da década de 50, ele foi o território no mundo com maior infraestrutura de transporte. E era transporte sobre trilho. O desmonte do transporte sobre trilho, ele acontece com uma demanda de afastamento do poder das famílias negras no pós-abolição. Porque é isso, o trem ligava o Rio a Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo. Então, muitas famílias negras no pós-abolição, a partir da expulsão, sem nenhuma política de reparação para essas famílias, elas vieram para o Rio, foram para São Paulo, numa busca de liberdade, a partir de um sonho de liberdade. E a própria transferência de Brasília e a construção de Brasília é um dos territórios com menos infraestrutura de transporte, é impossível você se deslocar em Brasília, especialmente ali no plano piloto, só com transporte público. Quando você olha a dimensão de como está organizado, inclusive o deslocamento das cidades satélites para o centro de Brasília, tem cidades que só tem um ônibus que sai 7 horas da manhã e só volta 6 horas da tarde. Então, o deslocamento está diretamente vinculado com o deslocamento para o trabalho. Só que a gente sabe que as pessoas não se deslocam só para o trabalho, né? É isso, a gente tem uma perspectiva e tem discutido, né, que todas as políticas sociais, elas são socialmente localizadas, elas são racialmente, territorialmente localizadas, e o que a gente percebe, a exemplo de São João de Meriti, que é de onde eu faço parte, São João de Meriti é considerado o formigueiro da América Latina. É a maior concentração de gente por quilômetro. São mais de 13 mil pessoas por quilômetro. E São João de Meriti não tem nenhum hospital público. Então, se as pessoas passam mal de madrugada, elas têm que se deslocar até um outro município para poder ser atendidas. A gente sabe que faz toda a diferença esse deslocamento para tentar acessar direitos essenciais. Não tem oportunidade de emprego. 82% da população economicamente ativa de São João de Meriti está na desocupação, no desemprego, na informalidade. E elas precisam se deslocar, porque as oportunidades, inclusive para trabalhos informais, camelô, ambulante, estão na cidade do Rio de Janeiro. O custo do transporte para essas pessoas que recebem menos é muito maior. A única lei que fala sobre comprometimento de salário com transporte é a CLT. E ele diz que o trabalhador só pode ter comprometido com transporte até 6% da sua renda mensal. A renda mensal de um trabalhador fluminense é equivalente a um salário mínimo. Hoje, o preço do trem, que é o principal meio de transporte, para a região metropolitana do Rio, tem um deslocamento pendular diário de mais de 2 milhões de pessoas que saem da Zona Oeste do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense para o centro do Rio de Janeiro para acessar a oportunidade, e essas são dinâmicas que a gente percebe em várias outras capitais do país. O custo do transporte para essas pessoas que pegam só o trem, considerando que a pessoa vai completar seu deslocamento com um modal, com o trem, compromete 30% de um salário mínimo. Nossa, é muita Se a gente coisa. considerar a tarifa social, que é R$5, compromete 20% do salário mínimo. Isso já não é tarifa social, porque política de tarifa social quem tem menos tem que pagar menos.
E se quem está na formalidade paga R$1,50, quem está na informalidade vai pagar R$5, Claro. né? Rafa, Então, o que você está dizendo para a gente é que essas privatizações encareceram o transporte público, a qualidade caiu, né? E não teve nenhum benefício para a população no final do dia, né? Porque ela paga mais caro, ela tem uma qualidade inferior, ela muitas vezes vai ter que fazer, né, um combo, né, de metrô, ônibus, trem, então ela paga muito mais do que ela pagaria se tivesse uma baldeação ou um hub de mobilidade, né? Enfim, que seria então uma tarifa única, ou seja, a experiência do Rio de Janeiro com a privatização, ela é péssima, né? Posso dizer isso, péssima. com certeza. E a experiência de São Paulo também é péssima. Tem 1 ano de experiência para dizer o tanto de descarrilhamento que teve, o tanto de paralisação que já Falhas, teve. E é muito mais complexo essa realidade, porque, de fato, o sistema de transporte sobre trilho em São Paulo funciona. Acho que nos últimos anos, com a ampliação de linhas de metrô, o São Paulo conseguiu dar vazão para a demanda de deslocamento da cidade e dentro também da região metropolitana. Eu morei em São Paulo em 2019 e eu morava no centro de São Paulo e trabalhava em Osasco. E mesmo no dia que eu falava assim, que eu decidia ir de Uber, eu gastava mais tempo de Uber do que de metrô. Eu conseguia chegar em Osasco em 40 minutos. E aí, assim, o que o Tarcísio, né, tá fazendo, acho que tem vários lugares. Primeiro, eu quero destacar aqui que o transporte, controlar o deslocamento das pessoas é sobre poder, né? É sobre ter muito poder. Não é à toa que as milícias, inclusive que forjam, né, o Tarcísio, a política das milícias que vai se construindo e vai se ampliando a partir da Baixada Fluminense, tem como seu capital, o serviço que acumula o seu capital primitivo, o transporte. O transporte foi o primeiro serviço que a milícia trabalha, a partir das vans, dos ônibus piratas, e possibilita, inclusive, a expansão das milícias para vários territórios da região metropolitana do Rio de Janeiro e também não só da região metropolitana, para o leste do Rio de Janeiro, o que faz com que essa política, que é isso, a milícia ela tem uma política de gestão. Tem um texto que é do ISER, uma pesquisa sobre homicídios na Baixada Fluminense. E o que se diz a morte é o commodity político das milícias. E é impossível, né, as milícias conseguirem ocupar o lugar que elas ocupam, se não por uma metodologia, uma dinâmica de produção de morte e de produção de violência. A segurança, essa venda de segurança, é segurança contra eles mesmos, contra a violência em relação que eles mesmos praticam. E aí essa importação tem relação com isso, o controle do deslocamento das pessoas, o controle sobre, na verdade, a própria organização das pessoas, que a gente está vivendo aqui de forma muito latente, né? Quando a gente fala, e a gente vai falar mais para frente, sobre violência política. Aqui no Rio de Janeiro é muito fácil você se tornar alvo de ameaça, de atentado. É muito simples, porque, na verdade, esse controle impede avanços sociais que são fundamentais, né? A outra questão é que o transporte ele é uma mercadoria cara, né? O que se percebe, vou dar um exemplo, eu fui em junho em Formosa de Goiás. Formosa de Goiás é uma cidade de médio porte, com 120 mil habitantes. Eles implementaram tarifa zero há pouco mais de um ano, e de uma forma muito curiosa. A empresa concessionária abandonou o contrato de concessão, porque, objetivamente, quando uma empresa assume um serviço, a perspectiva dela é sempre lucrar. Sim. Então, a perspectiva dela não é garantir um serviço de qualidade, é garantir o lucro dela. Isso é o principal motivador dessa empresa assumir um serviço, né? E acho que aí que acontece, a empresa devolve o serviço, eles cobravam R$3,40, no primeiro mês a prefeitura decide cobrar os mesmos R$3,40 da população,
a secretária de assistência social do município de Formosa era uma assistente social e mulher do prefeito. E a assistência social é uma política que já entende o transporte como algo fundamental para efetivar direitos. A assistência social é uma política que é de quem dela precisa, né? E já tem uma experiência, por mais que isso não esteja formalizado dentro lá das diretrizes da Política Nacional de Assistência Social, se tem o entendimento de que, por exemplo, na socioeducação, para garantir que os meninos consigam cumprir as medidas de socioeducação, na atenção especial, precisa garantir passagem para ele e para a família, para ele conseguir cumprir a medida. Tem um entendimento de que eu trabalhei na prefeitura de Osasco, né? Na prefeitura de Osasco tinha um entendimento de que algumas mulheres, para continuar sendo atendidas no centro especializado que atende mulheres em situação de violência, tinha que ter um cartão de passagem para as mulheres continuarem sendo atendidas, porque ela não poderia pedir o companheiro que estava agredindo ela o dinheiro da passagem para ir ser atendida no centro especializado. Então, a política de assistência social já tem alguma perspectiva de gratuidade, né, de garantir passagem para que as pessoas consigam acessar serviço. E aí, ela tinha uma demanda de que pelo menos os 47 mil pessoas que eram atendidos na política de assistência social tivessem gratuidade da passagem. Depois de um mês cobrando passagem, a logística na Secretaria de Transporte entendeu que era mais custoso cobrar passagem, porque tinha uma demanda de auditoria do dinheiro que entrava, tinha uma demanda de RH maior, tem que ter um trocador para cobrar passagem, tem que ter câmera, fiscalização para ver se as pessoas pagaram ou não passagem, enfim. Tem uma demanda de controle que mobiliza tanto tecnologia e RH que faz com que seja mais custoso para a prefeitura cobrar passagem do que liberar a gratuidade no transporte. E aí eles se organizaram, depois de um mês, fazendo a gestão do serviço de transporte na cidade, se organizaram a partir das planilhas dos meses anteriores, que se faziam 9 mil viagens por dia, para atender 9 mil viagens por dia, sem cobrar tarifa. No primeiro mês, fizeram 90 mil viagens. Tinha uma demanda reprimida que era 10 vezes maior do que o número de pessoas que conseguiam viajar dentro do ônibus. Eles conseguiram aumentar a frota de transporte. Lá eles fazem aluguel de ônibus, a exemplo do que se faz da cogestão em todas as outras políticas setoriais, na saúde, na assistência social, na política da mulher. Alugaram um ônibus e aí contrataram o RH, eles compram o combustível. Não tem uma demanda de lucro das empresas, quem garante, inclusive, quem pensa a gestão do serviço, de qual que é o horário que vai passar, qual que é a rota que vai fazer, é a prefeitura. E aí compraram minivans para fazer o deslocamento dentro dos territórios de favela, com vielas menores, e isso não representa nenhum por cento do orçamento da prefeitura. Então, a tarifa zero ela é possível e é necessária, porque não pode uma pessoa que está desempregada não conseguir distribuir currículo aqui no Rio de Janeiro, porque ela tem que ter 17,10 no bolso para poder distribuir currículo, no mínimo, porque as pessoas, quando vai distribuir currículo, não vai só deslocar, vai ter que ir no banheiro, vai ter que beber água, vai ter que comer. Não pode uma pessoa não poder sair da situação de vulnerabilidade porque não tem o dinheiro da passagem. E é possível, é muito possível, o que a gente viu em São Paulo, que a gente está vendo em São Paulo, é exemplo disso mais uma vez. O Tarcísio acabou de anunciar na semana passada um repasse na casa de milhões para as duas linhas que são privatizadas, no sentido de salvar as linhas falando sobre déficit. Só que a CBTU, que é a empresa pública que faz a gestão das outras linhas, ela faz com um valor muito menor, porque, inclusive, não sei se vocês sabem como é que é a distribuição da arrecadação de passagem aí em São Paulo. As linhas que são privatizadas, elas são primeiro remuneradas. A linha amarela do metrô, por exemplo, ela recebe por viagem 6,20, quando a passagem é 4,35. Então, na verdade, a privatização ela está comprometida com um projeto que é de repasse de recurso público para as empresas, e empresas que, em grande medida, têm ali como donos esses políticos que estão nessa motivação de privatizar. E aí, só para finalizar, para não me alongar, tem uma questão mais grave, porque objetivamente o que o Tarcísio, na verdade, o que São Paulo está discutindo em aplicar aí com a privatização do transporte sobre trilho, e em contrapartida, no outro ponto, de a implementação de tarifa zero em ônibus, isso vai produzir
vários problemas. Primeiro, um caos, porque, na verdade, se tem ônibus que é gratuito, é óbvio que as pessoas vão migrar do trem que se paga para o ônibus, para não pagar nada. Isso reproduz o caos que São Paulo demorou tanto tempo para conseguir resolver, mitigar. A outra questão é, ônibus não é modal de grande capacidade. Ônibus, o máximo que você consegue transportar com segurança dentro de um ônibus são 70, 80, até 100 pessoas, né? Quando você entra no ônibus, geralmente tem uma plaquinha lá, 45 lugares sentados, 30 lugares em pé. E aí, assim, o trem é um modal de grande capacidade, consegue transportar em uma viagem 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. Então, assim, o ônibus não é um modal de grande capacidade, é um modal que, para conseguir dar conta da demanda de deslocamento, precisam colocar muitos mais ônibus na rua. Hoje, os ônibus, né, tipo, são parte central da crise climática. Não sei se vocês sabem, os centros urbanos, eles são responsáveis, o transporte nos centros urbanos é responsável por 60% das emissões de poluente. O debate de mitigação climática passa pelo planejamento e pela efetivação de uma outra política de mobilidade, uma política que consiga zerar a emissão e fazer a transição energética. Tem se discutido muito, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre ônibus elétrico. Sim. Tem certeza, vocês já ouviram, né? Sim. O debate dos ônibus elétricos, que são mais sustentáveis. Só que esse debate, ele também não resolve o problema, primeiro por quê? Porque São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tem como principais formas de produção de energia hidroelétrica e termoelétrica. Se a gente está dizendo que eles vão, né, implementar tarifa zero nos ônibus e privatizar o transporte sobre trilho, o transporte de massa, isso vai fazer com que cresça a demanda de ônibus na rua, vai produzir um caos no abastecimento de energia, sem que se tenha, de fato, investido em novas tecnologias de produção de energia. E a outra questão, isso produz um caos, inclusive na cidade, os deslocamentos eles vão ser muito maiores, e a questão do deslocamento, ele produz adoecimento. Uma pessoa que passa 1 hora por dia no transporte público para se deslocar a casa e trabalho, ela perde um mês por ano dentro do transporte. Isso produz adoecimento físico, isso produz adoecimento mental, e os deslocamentos eles vão aumentar o tempo de deslocamento. E a outra questão é que a produção de lítio, ela já traz em vários a extração de lítio para a produção das baterias dos ônibus, ela aprofunda a crise climática. Então, na verdade, essa política de transporte, de mobilidade que está sendo implementada, que o Tarcísio quer implementar na cidade de São Paulo, é uma política que só agrava a crise climática, que só agrava a situação de imobilidade nas cidades, que tendem a produzir muitas outras sequelas e muitas outras questões de mobilidade dentro da cidade de São Paulo. E é central a gente pensar que transporte ele precisa ser de direito, porque ele está diretamente vinculado aos outros direitos essenciais. Então, a gente precisa debater a garantia, a construção de um sistema único de mobilidade. Tem uma PEC, que é a PEC 25, que está tramitando no Congresso Federal, é uma proposta da Erundina. Desde 2015, o transporte foi incluído lá no rol dos direitos sociais, mas nunca foi efetivado nesse sentido, e a gente vê uma série de expressões que são expressões de indignidade. Não sei se eu já falei, porque às vezes eu falo tanto que eu me esqueço, mas a gente tem percebido nos últimos tempos, uma ampliação massiva da população que está em situação de rua parcial, que tem casa, mas não consegue voltar para casa todo dia por causa do preço da passagem, né? Isso é de uma brutalidade, assim, as pessoas não conseguirem retornar para suas casas, dormir em segurança, comer em segurança, porque a passagem, o custo da passagem, ele um impeditivo para que as pessoas tenham dignidade, assim, né? E acho que isso é muito alarmante. E, Rafa, o mundo ideal, qual seria, então? Transporte sobre trilhos, com tarifa zero, priorizar, então, trens e metrôs, né? Mas para isso precisaria de uma ampliação, né, grande,
né? Isso também inclui São Paulo, uma ampliação grande para que a gente, de fato, use ou dê prioridade, né, ao meio de transporte sustentável e que comporte o maior número de pessoas, penso eu. Seria esse o caminho, então? Com certeza, quando a gente vai para outros países, a gente não quer se deslocar, a gente quer se deslocar, a gente se desloca de transporte público, geralmente. Até, tipo, gente rica, quando a gente olha lá no Instagram, estão andando de metrô, estão andando de trem. Eu, não sei vocês, mas eu odeio dirigir. Eu não gosto de dirigir. E aí, para mim, é muito mais confortável me deslocar de transporte público se esse transporte fosse eficiente, Sim. né? Não só trem. Por exemplo, acho que tem uma questão que a forma como, na verdade, essa é uma questão central do debate de cidades. Quem pensa e quem planeja cidades são pessoas que nunca utilizaram, que não utilizam transporte público. Elas pensam em estruturas que vão impactar a vida de milhares de pessoas e elas não sabem qual é a realidade dessas pessoas. Isso é muito material, tem uma lógica, inclusive, de como, não só na política de mobilidade, mas em todas as políticas públicas de uma forma geral. O que se percebe? Os territórios com mais infraestrutura, os territórios mais abastados, eles são prioritários, eles são prioridade para novas infraestruturas dentro das cidades. A gente está vivendo isso aqui no Rio de Janeiro, né? O prefeito Eduardo Paes, que inclusive faz parte de uma organização internacional de prefeituras que estão comprometidas com cidades sustentáveis, cidades inclusivas. Ele anunciou, ele retomou as obras de um metrô que faz a ligação do Jardim Botânico até a Gávea, que é um território, um dos territórios com maior custo de metro quadrado, maior especulação imobiliária da cidade do Rio de Janeiro. E está longe de ser o território que mais precisa de infraestrutura de transporte. Está longe de ser, já tem metrô, já tem um monte de linha de ônibus que abastece. As pessoas que moram ali geralmente se deslocam de carro, né, a não ser as pessoas que trabalham naquele território. Mas é isso, em contrapartida, quando a gente olha para os territórios da Zona Oeste, da Zona Norte do Rio de Janeiro, são territórios que tem bairros que não tem nenhum transporte público formal. São todos transportes públicos feitos por esses grupos que eu disse, né, esses grupos paramilitares que têm um controle do transporte. E o que deveria ser aplicado onde tem menos infraestrutura, tem que ter mais investimento. Claro. A prioridade de construir hospital tem que ser onde não tem hospital. A prioridade de construir uma universidade nova tem que ser onde não tem universidade. Como é que você distribui as oportunidades pela cidade? Uma coisa que a gente sabe também é que aonde chega infraestrutura de transporte urbano, chega oportunidade. Aqui no Rio de Janeiro tem um bairro que chama Tijuca, que é um bairro que linhas de metrô, a especulação imobiliária cresceu tanto que ela se equivale hoje a vários bairros da Zona Sul, que é o território mais abastado da cidade do Rio de Janeiro. A gente sabe que onde chega infraestrutura de transporte, chega oportunidade. Então, investir e olhar para esses modais, que são modais de grande capacidade e são modais que possibilitam zerar a emissão de carbono, porque o trem não vai emitir gás carbônico, o trem é elétrico, consegue transportar muito mais gente, é importante, inclusive, para a gente pensar na distribuição de oportunidades pelas cidades. A gente tem discutido muito, né, estratégias e tecnologia de como a gente distribui, como é que a gente pensa a cidade eficiente. Então, por exemplo, aonde tem uma linha de metrô, se você constrói ali um polo comercial, dentro desses municípios que estão dentro da região metropolitana, mas que tem esse deslocamento massivo, que é entendido como cidade dormitório, você possibilita que as pessoas consigam trabalhar ali no mesmo território, que elas sejam menos impactadas pelo deslocamento na cidade. Né? E isso possibilita também que esses territórios consigam, que esses municípios eles consigam ter uma arrecadação maior e garantir políticas essenciais, né? Conseguir complementar as políticas de saúde, de educação dentro desses territórios. Então, pensar transporte é também pensar desenvolvimento. É hoje uma demanda que está colocada pela crise climática, quando a gente olha e mapeia quais são os territórios que mais têm sofrido com os impactos das injustiças produzidas pelo clima, são esses mesmos territórios que são atravessados por essas infraestruturas ferroviárias e que são muito mais precários na possibilidade de deslocamento pela cidade. Isso é
muito importante como a gente pensa essa agenda de futuro, assim, de um transporte eficiente. E é muito importante também de considerar os relevos. Por exemplo, a Amazônia, hoje ela tem um foco sobre si, por causa da COP 2030. Né? A gente tem discutido a Amazônia, a gente tem muita discussão, especialmente, né, sobre a importância de proteção de florestas verdes, não só da Amazônia, Pantanal, em vários outros territórios, mas a Amazônia ela está com um foco sobre si. E a discussão que tem sido feita pelas pessoas que estão envolvidas, né, dentro desse planejamento para a COP sobre mobilidade é de transporte, é de ônibus elétrico. Só que no Pará, as pessoas, especialmente os espaços de subúrbio, eles se deslocam centralmente por barco. Então a gente não está nem discutindo legado, a gente já está construindo um modelo que tem como pressuposto a interdição, inclusive das pessoas que vivem naquele território, da participação de debates que são tão fundamentais para o futuro. E aí se casa que é a ação climática, né, da necessidade que a gente tem de zerar a emissão, de fazer transição energética e de adaptação climática. Porque, na verdade, eu fui para a COP do Egito no ano passado. E aí foi uma COP histórica, né? Porque foi a COP com a maior delegação negra da história da COP. Só que quando a gente olhava as mesas de decisão, as mesas de negociação e decisão, eram mesas com homens brancos que estavam ali com uma resistência muito grande de aprovar a criação de um fundo de adaptação e reparação climática. Que é isso, como é que a gente casa as agendas de mitigação de emissão com as agendas de reparação das desigualdades latentes que são aprofundadas pelo clima. Pensar estratégias em frente de transporte que garanta direito à cidade, que traga oportunidade para esses territórios mais pobres, é a forma de casar essas duas agendas. E do Brasil está numa dianteira de aplicação de uma agenda que seja uma agenda de proteção, que seja uma agenda de enfrentamento à desigualdade. O transporte ele é central para como a gente consegue ler as estruturas de cidade, por causa, inclusive, dessas interdições que se fazem nos espaços públicos. Então, é muito importante que na agenda de futuro esteja casado transporte de grande esse modelo de transporte público, porque o Brasil segue investindo e apostando no rodoviarista. O modelo rodoviarista, centralmente, é um modelo que possibilita interdição de determinados corpos públicos. Geralmente, o que se faz? A linha de ônibus, você constrói perimetral, constrói para que a linha de ônibus não passe. Tá dando uma picotada aqui no seu áudio. César, quer fazer uma pergunta que daí depois a gente edita? Porque tá cortando muito seu áudio, aí a gente perdeu um pouquinho do final da sua fala. Eu acho que tem... você disse coisas que são muito estarrecedoras, por exemplo, para muito além da questão do Rio de Janeiro, da privatização e não funcionar e tal. Ela denuncia, de fato, uma máfia que atua ali com práticas criminosas e todo tipo de coisa. Então, a gente supõe que você deve enfrentar uma resistência enorme e o teu nome foi inserido num programa de proteção estadual, né, para defensores dos direitos humanos. Conta isso, Rafaela, para a gente um pouquinho, por favor. Então, em 2021, eu contei para vocês, 17, eu vinha fazendo essa pesquisa por busca de justiça. Rafaela, tá picotando muito, cara. Acho que vai ter que talvez entrar de talvez novo. Tenta reconectar, querida, por favor, porque tá picotando muito a tua fala. Ô, Gui? Oi, Vitinho. Então, vai ter que tirar um belo trecho desse final dela que... Picotou. Deixa ela se reconectar. Aí já gruda nessa pergunta do César e vamos embora. Tá. A pergunta eu não preciso fazer de novo, né? Bem melhor ser gravado, porque
Fala um pouquinho com a gente, Rafa, para a gente ver. Vocês estão ouvindo agora? Tá melhor? Tá melhor, acho. Então, você quer que eu recapitule a pergunta ou você sabe o que eu te perguntei? Você perguntou, falou sobre as ameaças, né? Isso, e o programa de defesa dos direitos proteção. humanos que você foi inserida. Vamos lá, pode Sim. responder. Desde 2020, como eu te falei, né? Desde 2017 eu tenho me dedicado a essa pesquisa de trazer ali elementos, sistematizar informações que falam sobre o impacto do transporte na vida das pessoas. Essa primeira CPI, esses dados, eles possibilitaram a criação dessa primeira CPI, a CPI dos transportes, que tem um relatório, né, que responsabiliza a Supervia pela morte da Joana e por uma série de outras ilegalidades, que tem depoimentos que falam sobre práticas de crimes e outros delitos pela empresa concessionária, a exemplo de impedir, atravessar o trabalho policial para não ser responsabilizado. Então, em 2021, eu crio o Observatório dos Trens, né, a gente faz um documento de recomendação e faz uma incidência na Assembleia Legislativa para que seja montada uma audiência pública a partir dessas informações, que são informações oficiais, que foram aprovados numa CPI que se dedicou um tempo para investigar essas dinâmicas de ilegalidades, né? A gente faz uma audiência pública para incidir sobre o Ministério Público, Tribunal de Contas, para a investigação dessas práticas diante de uma realidade que continuava acontecendo, né, diante de outros casos que a gente acompanhava de pessoas que tinham sido mortas, que tinham sido deslocadas da linha férrea, que tinham sido criminalizadas, de outras dinâmicas violentas ali internas à Supervia, ao sistema ferroviário. E aí, depois dessa audiência, a gente começa a sofrer uma série de ameaças, assim. O observatório, ele trabalha a partir de um tripé, então a gente levanta essas informações por meio da lei de acesso à informação, busca também sistematizar informações de órgãos oficiais para entender essa realidade, para essa pesquisa, ela subsidia a nossa estratégia de incidência política, então a gente segue fazendo incidência política tanto no legislativo, pensando na proposição de leis que possam dar respostas qualificadas a essa realidade. A gente faz incidência nos órgãos do sistema de justiça, pensando não só a responsabilização dos agentes violadores. A gente tem um problema que é isso, no Brasil, o direito criminal, ele só se move para responsabilizar uma pessoa, e geralmente é a pessoa que é menor ali na cadeia, nessa cadeia hierárquica. Então, você pensa, a responsabilidade criminal, se a gente conseguisse reabrir o inquérito sobre a morte da Joana, a responsabilidade criminal não ia recair sobre o presidente da empresa que tem, que pratica, né, adota práticas violentas e que permite que a precarização, né, permite pela negligência uma série de mortes para economizar, para gastar menos. Seria o processo criminal ia responsabilizar o maquinista, que não tem visibilidade, porque no trem aqui no Rio de Janeiro, o maquinista não tem nenhuma visibilidade, não tem retorno de imagem, não tem retorno de imagem de vídeo, não tem aquele retrovisor que a gente vê geralmente no metrô, aquele espelho redondo que a gente vê no metrô para ele saber se alguém ficou preso à porta. Então, quem seria responsabilizado seria o maquinista, e está longe da responsabilidade de ser dele. Claro. Então, a gente age nesse sentido, né, de como é que a gente pensa estratégias de responsabilização dentro dos parâmetros de reparação, como é que a gente pensa estratégias de atendimento e acolhimento da vítima, porque objetivamente a gente sabe que o tempo da justiça é muito diferente do tempo das vítimas. Sim. E principalmente se tratando das vítimas que a gente está falando, a maioria das pessoas que são mortas, atropeladas pelo trem, mais de 68% são pessoas negras. A gente fez na pesquisa a gente conseguiu fazer esse marcador de raça, de ocupação, de idade, de sexo. Então, o perfil das pessoas que são mortas, atropeladas pelo trem, é o mesmo perfil do genocídio no Brasil. Isso não é à toa. Então, essas estratégias que a gente foi traçando, a gente começou a sofrer ameaça
na ação de mobilização que a gente faz. Porque depois a gente faz uma ação de incidência em instituições, mas a gente tem um jornalzinho que chama O Trem, que é um jornalzinho que a gente tem uma abordagem popular, a gente usa ele para mobilizar as pessoas sobre o que está acontecendo. Então, geralmente, o reajuste da passagem ela é feito sem nenhuma alerta à população. A população chega, bota o bilhete único lá, descobre que teve aumento da passagem. E a gente começou a ver esse jornalzinho falando, olha, vai ter um aumento de 40% da passagem. Nenhum trabalhador teve aumento de 40% no salário. E a gente vai fazendo ali infográficos para que as pessoas consigam, primeiro, entender o impacto do transporte na vida delas, porque também dimensionar isso. Então tem um quadro que a gente faz que é a conta não fecha, que aí você pensa, uma pessoa que pega o trem e o metrô do dia para poder ir trabalhar, porque você não consegue completar seu deslocamento com um modal só, ela tem 56% de um salário mínimo comprometido, são R$738 por mês. Isso é equivalente é mais caro do que a cesta básica. O Diese fechou a cesta básica R$719. No Rio de Janeiro você não consegue alugar nenhuma kitnet por menos de R$700. Aí você pensa água, luz, você pensa o deslocamento não só o seu, mas dos seus filhos. E a gente começou a fazer essa medição. Olha só, como é que as mulheres elas são mais impactadas. A gente tem uma realidade no Rio de Janeiro que é de muitas famílias chefiadas por mulheres negras, onde as mulheres negras são a grande responsável. Isso impacta muito mais elas, porque elas têm que arcar com o seu deslocamento dos filhos, ela faz mais deslocamento nessa realidade, tem uma lógica ali de superlotação que impacta diretamente a existência dela, os assédios, o estupro dentro dos meios de transporte. Então, a gente começou a fazer essa medição, distribuir esse jornal dentro do trem e as pessoas começaram a se mobilizar. Acho que é isso, né? A Roberta pergunta no início, eu acho que tem uma apatia, as pessoas começam a se mobilizar. As pessoas, o transporte, ele também é fundamental para essa apatia, você imagina. Claro. A minha mãe é trabalhadora doméstica, saía de casa às 5h30 da manhã, pegava o trem em contrafluxo para tentar ou encostar na parede, eu também, para tentar ou encostar na parede do trem para não ser assediada, chegava às 7h30 na faculdade, ficava lá até 10 horas da noite, aí voltava, pegava o último ônibus, que era 11h15, para o Coelho da Rocha, dormia e no outro dia, 5h30 da manhã, eu estava pegando o trem de novo. Então, como é que as pessoas pensam sobre isso? E a gente distribui esse jornal dentro do trem, no horário de rush, às 5h30, às 6 horas da manhã, para falar com as pessoas, olha, é muito injusto uma pessoa que está desempregada, que está passando fome, e eu tenho certeza que todo mundo aqui distribuiu o alimento, dividiu a sua comida com alguém que está passando fome por causa da pandemia, é muito injusto as pessoas não poderem sair de uma situação de vulnerabilidade porque tem que ter 17,10 no bolso. E a gente conseguiu fazer várias mobilizações a partir disso, começou a ser ameaçado primeiro pelos agentes da empresa concessionária, sempre faziam abordagens super violentas, ameaçando a gente levar a gente para outro lugar. Tem algumas abordagens, inclusive, que foram transmitidas, porque a primeira, a gente chegou numa estação de Gramacho e logo depois chegou vários policiais ameaçando a gente. Tinha um que estava com toca ninja, com arma, ameaçando a gente levar a gente para outro lugar, enfim. A gente com medo deles desaparecerem com a gente. E isso começou a ser mais sistemático. No início desse ano, as abordagens começaram a ser diretamente por policiais militares. Em 2021, em setembro, o governador Cláudio Castro aprovou um decreto que abria a possibilidade da Supervia contratar policial militar para fazer a segurança das estações. A gente imaginou que seria a exemplo do Polícia Presente, que é uma polícia privada que não está identificada de PM e que trabalha na folga dentro dessas polícias privadas. Mas a gente descobriu esse ano, depois das abordagens, que são polícias que estão na folha de pagamento, são funcionários da empresa, que estão vestidos com a farda da PM, estão armados, abordam como tal, ameaçam. Teve um episódio que foi, inclusive, gravado. A gente estava fazendo a distribuição desse jornal dentro do trem, à noite, e aí um policial que já tinha ameaçado a gente às vezes, Rafa, desculpa te interromper, é que a gente vai ter que concluir, que a gente já chegou no time do programa, amor. Você consegue só dar uma finalizadinha pra gente? Desculpas. Não, tranquilo, eu peço desculpa porque eu falo muito. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, querido. Então, um policial, ele me pegou pelo braço, tentou tirar do trem, a gente falou que não ia sair,
ele me pegou pelo cabelo, deu um beijo na minha testa e disse, falou para mim, então Deus te proteja. Depois eu sofri um atentado, várias outras inserida dentro do programa de proteção, mas objetivamente esse programa de proteção é do Estado e, infelizmente, não de segurança para a gente, assim. Então, é isso. Eu tenho tido suporte de outras organizações da sociedade civil, mas isso fala sobre a importância massificar e popularizar a agenda e da importância de se instituir, de fato, uma política nacional que enfrente essa realidade das milícias dentro do Estado, dos serviços públicos, e Rafa, porque essas vidas são em xeque, né? Sim, não, e a gente entende perfeitamente por que você está no Programa Estadual de Proteção a Defensores de Direitos Humanos. É uma luta grande, né? Você revelou dados aqui alarmantes. A gente ficamos chocados aqui, sim, né, César, em ouvir tudo que você compartilhou do que está acontecendo aí no Rio de Janeiro. Parabéns pelo trabalho, se cuide. E nós estamos de olho, né? Estamos todos de olho, porque mobilidade urbana é um tema de todos nós. Sim. Muito obrigada, querida. Uma boa noite, uma boa semana para você. Obrigado, Rafaela. Eu agradeço a oportunidade. Se vocês quiserem saber mais, tem 2 livros, né? Mobilidade Antirracista e o Não Foi em Vão, tá lá na página do Observatório dos Trens, tá também no Linktree lá do meu Instagram. E agradeço por a oportunidade. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Valeu, obrigada. Beijo. Obrigado, Rafaela. Tchau, tchau. É isso, né? Infelizmente, a qualidade do transporte público vai de mal a pior, né? E para quem diz que privatizando melhora, né? E você vê que coisas que só o custo sobe, né? E coisas que são estarrecedoras, né? Que a gente sabe quando a gente ouve, por exemplo, essa questão da milícia, a gente não tem a real noção de tudo que ela trouxe e o que a gente aprendeu aqui com ela hoje. Muito bom, Rô. Lembrando que a Rafaela é coautora de 2 livros. O primeiro é Não Foi em Vão e o segundo é Mobilidade Antirracista. Muito bom. Fechou, César? Fechou, querida. Boa noite para você. Valeu, boa noite. Espero que vocês tenham curtido e a gente volta amanhã às 7h30 aqui no Sinapse ICL. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Fiquem bem. Olá, eu sou o Eduardo Moreira, sou engenheiro civil, estudei economia na Universidade da Califórnia e passei mais de 20 anos no mercado financeiro. Eu queria convidar vocês para assistir o curso sobre economia comportamental. Um curso que tem 8 aulas, com participação de todos os alunos e alunas, e vai trazer até vocês todas as explicações que a ciência hoje tem encontrado para o nosso processo de decisão. Por que a gente toma as nossas escolhas da forma como a gente toma? E como as pessoas usam isso para manipular o nosso dia a dia e lucrar com isso. Um curso fundamental para entender as engrenagens do capitalismo e dos negócios. Vamos lá participar? O curso está 100% disponível para membros e membras da plataforma ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. Eu conto com vocês nessa aula. Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente veio hoje contar um pouquinho sobre o curso de saúde mental e cuidado que o Instituto Conhecimento Liberta está oferecendo. O curso é comigo, Bia. E comigo, Renan. Nós somos psicólogos, professores, trabalhamos com formação e com cuidado em saúde mental e a gente quer propor para vocês uma discussão bastante crítica e necessária sobre o campo da saúde mental. Nesse curso da gente, que faz parte dos mais de 200 cursos do Instituto Conhecimento Liberta, a gente vai pensar sobre as questões da saúde mental, para além da loucura, para além do adoecimento, para além da psicopatologia, pensando questões como direitos humanos, gênero, raça, classe, sexualidade. Então, venham juntos e juntas discutir com a gente. Olá, eu sou a professora Carolina Casarim, do curso Moda e Modernismo no Brasil, e nas nossas aulas você vai aprender um pouco sobre a história do modernismo no Brasil, a história da moda,
as relações entre moda e modernismo e a importância da aparência não só para o modernismo, mas para a gente de maneira geral no nosso dia a dia. Por que é importante a gente entender sobre a história das roupas? Por que é importante a gente ter consciência do valor político que a aparência tem e que os nossos modos de vestir têm? Mas além disso, você vai aprender muito mais. Te espero lá!